Boa tarde, meu amigo Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes da Vaza Barris. Um forte abraço a cada um de vocês. Tá aí, Alípio, que é secretário de Meio Ambiente. A gente vai falar sobre essa questão do novo decreto. É um bate-papo mais que esclarecedor, uma entrevista que acredito que todos estão ouvindo, acompanhando, no intuito de saber como irá se proceder esse decreto, né? Jeremoabo declara guerra ao barulho. O novo decreto promete silêncio e qualidade de vida. O que levou a prefeitura a adotar medidas tão rigorosas contra a poluição sonora em Jeremoabo, Alípio? Rodrigo, o decreto 029 de 2025, a gente já vinha pensando em como que ele deveria ser feito, o que a gente poderia mudar em decretos passados e o que a gente poderia melhorar para poder normatizar. A gente usa sempre o termo normatizar, regulamentar. Nossa intenção, a gente sempre fala, não é proibir que alguém trabalhe, mas sim mostrar para essa pessoa um direcionamento para que ela realmente faça dentro das normas, para que a perturbação do sossego seja mitigada e para que a gente consiga o bem comum. A gente, quando buscou esse decreto, a gente passou meses analisando, ouvindo várias pessoas, as partes interessadas, a sociedade. Então, nosso prefeito, nosso gestor Tisha de Deda, nossos líderes, Fabinho da Secoff, Anabel, todos tiveram ciência do que a gente ia fazer e de como a gente faria. Não é uma medida radical, mas apenas uma medida de que realmente a gente consiga, de alguma maneira, diminuir, controlar e normatizar esse problema em Jeremoabo, essa problemática com relação à perturbação do sossego. Houve um aumento assim significativo nas reclamações de moradores sobre barulhos excessivos? Sempre há. Há, inclusive, de madrugada. Muitas vezes a gente está dormindo, quando acorda tem mensagens, as pessoas ligam. E muitas vezes essas pessoas, não sei por qual motivo, preferem entrar em contato com a gente lá no meio ambiente, mas muitas vezes não procuram os órgãos, não procuram o policiamento. Então a gente também sempre conversa que a gente já está em diálogo com a militar, com a polícia civil, com a guarda municipal. A gente sempre incentiva que as pessoas entrem em contato com as autoridades e busquem já esse contato direto, porque nem sempre nós vamos estar ali realmente para poder analisar de imediato. O decreto já vale a partir de quando? Foi publicado agora na última sexta-feira e já está válido de lá para cá, já é vigente. Pronto. Como a secretaria espera que esse decreto assim impacte a qualidade de vida dos moradores? Rodrigo, como eu sempre falo, a gente entende, eu não cheguei a conversar contigo, não sei se tem conhecimento, já realizei muitos eventos de Jeremoabo, possuo também aqui um estabelecimento no centro da cidade, e que a gente sabe a importância do realizador do evento para poder complementar a sua renda. Muitas vezes tem que fazer algum tipo de evento, mas a gente sempre defende que seja realizado de maneira regulamentada, porque o que está acontecendo em Jeremoabo, como a gente vem vendo aí, é uma desordem em que muitos estabelecimentos estão permitindo que os sons sejam ligados e aí a sociedade entra em contato com a gente. Então fica sempre essa pergunta de quem está sendo a culpa, quem é o culpado. E a gente não gosta de trabalhar com isso, a gente gosta de trabalhar com cada solução, com solução. Tem um conflito, existe uma solução. Então o que a gente sempre faz é isso, buscar soluções para os conflitos. A partir do momento que você tem um som perturbando na vizinhança, hoje nós temos, por exemplo, as crianças com o transtorno de espectro autista, né? A gente chama de TEA. Então muitas dessas crianças não podem estar ouvindo barulho, existe a irritação. Tem um idoso que está acamado, tem um hospital que muitas vezes tem um som ligado próximo, tem um órgão público que precisa trabalhar, precisa de concentração, está numa reunião e passa um som ligado, um som de publicidade ou então mesmo um som particular. Então é isso que a gente quer controlar, que a gente quer combater, que a gente quer regulamentar, orientar e mostrar realmente o que é que a gestão Tisha de Deda pensa sobre isso, que não é atrapalhar, não é tirar o pão de cada dia de nenhum trabalhador do nosso município, mas realmente entender o que é trabalho e o que realmente é o abuso, é o excesso. Há preocupações com possíveis ou seja, há preocupação com possíveis reações negativas, principalmente de comerciantes e donos de eventos. Como é que o pessoal está lidando com esse novo decreto? Nós buscamos fazer realmente de maneira transparente. No primeiro mês de gestão, nós fizemos uma reunião com todos os comerciantes
realizadores de eventos da cidade, aqui dentro da cidade do centro, né? O pessoal que é da zona rural também, caso queira entrar em contato com a gente para dialogar, a gente está sempre aberto ao diálogo. Então, conversamos com eles, falamos que seria publicado um novo decreto, fizemos uma reunião com os proprietários de veículo de publicidade, explicamos a eles como seria o decreto e, em seguida, a gente fez a reunião com o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Muitas vezes, Rodrigo, quando existe a mudança de gestão, o conselho é mudado junto. A gente optou por não tentar, existiam brechas para fazer a mudança do conselho, uma nova eleição, mas nós mantivemos o conselho. Tisha sempre nos pede que a gente desmonte os palanques, então a gente mais uma vez fez isso, mostrou que o conselho antigo continua, justamente porque a gente sabe que não tem nada a esconder da sociedade. Nosso decreto foi publicado com total conhecimento de todas as partes interessadas e por conta disso a gente não acredita que vai haver uma repercussão negativa, uma rejeição, tanto da sociedade quanto dos proprietários, justamente porque eles sabem que nosso intuito não é atrapalhar, nosso intuito não é que ninguém deixe de trabalhar, mas sim normatizar, mostrar como deve ser feito. Alípio, sobre a fiscalização e penalidades, eu tive até observando uma matéria no portal Chico Sabe Tudo a respeito desse decreto aqui em Jeremoabo. Como é que será feita a fiscalização para garantir que os limites de ruído sejam respeitados? Lá eu observei que tem uma parte que falava sobre os ruídos, então os profissionais de segurança vão ter equipamentos para que possa medir os decibéis, como é essa estrutura, né, de fiscalização? Com certeza, Rodrigo. A gente vem numa luta constante aí para cada vez mais, dentro das competências do município, de maneira correta, conseguir arrecadar recursos para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Através desse fundo, a gente investir em tudo que pode ser utilizado para o bem do meio ambiente. Então, a gente já está com a aquisição dos decibelímetros, a gente já tem decibelímetro na secretaria, a gente já fez as reuniões com as autoridades e nosso intuito é que cada setor, cada órgão tenha seus decibelímetros, tenha um treinamento, uma capacitação para que a gente possa analisar realmente o ruído e dentro disso atuar de uma maneira mais correta, né, mais precisa. Com relação também a essa parte do decibelímetro, já houve um diálogo com algumas pessoas que têm um conhecimento bacana, um know-how na área, para que a gente juntos possa realmente capacitar e aí fazer o trabalho de uma maneira que seja feita de forma imparcial. 12 horas e 40 minutos, estamos conversando com o secretário de Meio Ambiente, Alípio Lima, falando sobre esse novo decreto, a Lei do Silêncio aqui em Jeremoabo. Ainda sobre a fiscalização, Alípio, eu gostaria de saber também, a Guarda Municipal tem estrutura suficiente para garantir o cumprimento das normas? Então, Rodrigo, é isso. A estrutura a gente entende que seja uma estrutura até simplificada. Porque o que é que a Guarda precisa? A Guarda precisa ter conhecimento daquela causa, né? Daquela denúncia. A Guarda precisa ter seu veículo para poder se dirigir até o local. A Guarda precisa ter o decibelímetro. Também a gente até colocou uma resguarda uma ressalva aqui no decreto, de que em situações que já é constatado de imediato que há o excesso de ruído, o excesso de poluição sonora, que a gente também já consegue atuar naquela medida cabível, mas o que a Guarda precisa é disso, é do veículo, é do decibelímetro e é que a sociedade faça a denúncia. No mais, como é um município muito grande, extenso, e as pessoas da zona rural também vão ter interesse muitas vezes em fazer a denúncia, aí conforme for passando o tempo, a gente vai vendo a demanda, a gente vai vendo como consegue realmente ir melhorando o serviço de fiscalização. Há risco de penalizações injustas por falta de equipamentos adequados ou erros na medição do ruído? Não, Rodrigo, acredito que não. O pessoal está vendo aí o quanto nosso trabalho está sendo imparcial, um trabalho transparente, um trabalho que não está querendo analisar em quem fulano votou, porque até a gente sempre comenta, já falei disso aqui hoje, não existe mais palanque político, não existe mais A, B ou C. O que existe é o cidadão jeremoabense e o órgão público querendo o bem comum.
Então eu não vejo como a gente vai, de alguma maneira, ser injusto, até porque o primeiro ato é a notificação. Após a notificação é que realmente a gente vai partir para multas. Então, se for reincidente, a gente vai analisar, vai ver a veracidade da ocorrência e aí sim a gente vai autuar. Quero aproveitar aqui e mandar um alô para os nossos ouvintes que estão acompanhando através, ou seja, assistindo através do canal no YouTube, o Reinaldo Valverde, a Dalva Andrade, Luzia Jesus, Gilmara Santos, a Lu, a Maria de Fátima. A Lu diz ótimas colocações. Tá aí, mensagem da Lu participando aqui do Jornal da Vaza Barris, no nosso chat. Alípio, sobre os impactos culturais e comerciantes, ou seja, impactos culturais e comerciais, como o decreto afeta eventos tradicionais como cavalgada e festas populares. Na verdade, o decreto, quando se fala de evento cultural, o decreto é até que está até incentivando, né? A gente está colaborando para que realmente a cultura seja valorizada. Existiu em 2020 um decreto que, entre aspas, boicotou algumas cavalgadas que passavam por dentro da cidade. Não sei qual foi o interesse, não quero julgar, mas existiu. Então, as pessoas têm conhecimento disso, Rodrigo. A gente tem uma cavalgada, por exemplo, como a cavalgada de São Jorge, que é um dos eventos culturais de cavalgada aqui maiores de toda a nossa região, não só do nosso município. E o decreto acabou vetando esses eventos, essas cavalgadas. Com o decreto de agora o 029 de 2025, a gente fez essa mudança e a gente passa a permitir, de maneira regulamentada, analisada de forma criteriosa, que algumas cavalgadas passem por dentro da cidade. Não serão todas as cavalgadas, até porque a gente defende que a cavalgada ela seja sempre regulamentada para que não torne-se apenas um evento do ponto de vista econômico, e sim cultural. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês terem ciência de qual foi a mudança com relação às cavalgadas. No capítulo 2, que trata das cavalgadas, existia o inciso 5º que a gente excluiu, que era o que vedava, era vedada a cavalgada passar por dentro da cidade. Então a gente mudou para o inciso 7º, que fala: ao adentrar na zona urbana, os participantes devem respeitar os limites de ocupação das vias públicas, adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança da população e assegurar que os animais estejam em boas condições, conduzidos em horários apropriados e de forma organizada. Então, com isso, a gente não só permite que a cavalgada entre, mas também a gente já regulamenta. Qual é o nosso principal foco aqui? É evitar que os membros, os participantes das cavalgadas subam em praças públicas, que eles coloquem a vida de pedestres em risco e que o proprietário ele entenda que ele responde ali não só solidariamente, na verdade ele é o principal interessado naquela cavalgada, naquele evento, então que ele também de alguma maneira oriente os participantes para que eles estejam cientes de suas responsabilidades com o evento. A Maria Valdelice diz: parabéns, secretário, que Deus te abençoe grandemente. Ainda seguindo a nossa entrevista, pequenos comerciantes que usam som para atrair clientes terão alternativas ou serão obrigados a reduzir a publicidade sonora? Principalmente aquele pessoal que colocam caixas de som em frente ao estabelecimento, até mesmo com locutores. Como é que vai funcionar? Em nossa reunião que nós fizemos, salvo engano, semana passada. Na semana passada nós fizemos uma reunião com o pessoal da publicidade e o que a gente mais enfatizou foi isso: a gente não quer atrapalhar ninguém, a gente entende a necessidade de cada um. A gente sabe, Rodrigo, a gente não sabe, na verdade, do dia de amanhã. Hoje eu falo como secretário, amanhã eu posso não estar aqui. Então a gente precisa sempre pensar no próximo, pensar no bem comum, pensar em como não atrapalhar economicamente o nosso município. Então quem tem sua caixinha de som vai continuar trabalhando. Se em algum momento houver incômodo ao vizinho, esse vizinho nos procura, a gente procura um diálogo para tentar entender como não atrapalhar para que aquela pessoa ganhe o dinheirinho dela e também como não atrapalhar para que seu vizinho possa ter o seu sossego dentro de sua residência ou do seu comércio. O mesmo vale para os proprietários de veículos. Eles já estão bem orientados, eles sabem da necessidade da emissão do alvará. A polícia, quando tiver alguma denúncia que chegar, tanto a polícia quanto a guarda, que chegar ao proprietário do veículo de publicidade e ele não tiver o alvará, infelizmente esse veículo não vai poder veicular, não vai poder rodar em nossa cidade enquanto ele não fizer a adequação necessária. Então a gente pede que fiquem tranquilos. Acho que a gente consegue passar um pouco da transparência do nosso real interesse
E como você mesmo me perguntou, é um decreto no início de gestão e a gente está bem ciente de que realmente isso não é para atrapalhar, que isso é para fortalecer cada vez mais os laços sociais do nosso município, para que as pessoas parem de ter conflitos, muitas vezes por algo tão problemático quanto a poluição sonora, a perturbação de sossego. Então, o nosso gestor, Tisha de Dedo, ele tem consciência do quanto era necessário que a gente regulamentasse, que a gente normatizasse, mas a gente sempre vai estar ouvindo, vai estar sempre buscando diálogo. Alípio, eu observei em sua fala que me parece que houve uma reunião aí. Eu, inclusive, já tinha aqui em mente uma pergunta a respeito de como é que a prefeitura pretende dialogar com artistas e promotores de eventos para minimizar impactos no setor cultural. Já teve essa reunião? Ou vocês ainda pretendem sentarem e conversarem com esses promotores de eventos? Pessoas que organizam cavalgadas, outras pessoas que fazem festas em ambientes fechados. Com relação aos produtores de eventos aqui do nosso município, a gente já fez uma reunião, a gente está sempre em diálogo. Até eu, por ser também ali envolvido com eventos, tenho um contato direto com eles. A gente sempre está conversando, dialogando, buscando entender qual a melhor maneira da gente poder normatizar essa problemática dos eventos. Dentro do decreto tem algumas regulamentações novas sobre os eventos. Uma que vale a pena citar, que foi de apoio de muitos, é o aumento do distanciamento dos eventos, Rodrigo. Jeremoabo, ano passado, passou por um problema em que 2 estabelecimentos fizeram eventos no mesmo dia e que foi de conhecimento público, gerou um conflito. Então, a gente preferiu mudar isso. A partir de hoje, são 500 metros para que 2 promotores de evento façam. Tem que respeitar, no mínimo, essa distância de 500 metros. Com isso, o lado A, o lado B não vai ser, de alguma maneira, prejudicado. A gente está sempre aberto ao diálogo. As cavalgadas, existe um calendário dentre eles. O pessoal da cavalgada é muito organizado. Graças a Deus, a gente não teve nenhum problema ainda com conflito de datas em cavalgadas. Fica aí meu parabéns. E o parabéns aí da gestão, parabéns de Tista, de todos que fazem parte da gestão, para o pessoal das cavalgadas. Nosso gestor, ele é um amante da cultura da cavalgada, da vaquejada. Mas se em algum momento a gente entender que está tendo algum conflito, que pode ter, de alguma maneira, prejudicar alguém, aí a gente pode sentar, conversar, dialogar e entender como resolver o problema. E sobre a aceitação da população, qual foi a reação inicial da comunidade e dos setores afetados, ou seja, principalmente desses profissionais que promovem eventos, como foi a aceitação? No diálogo que eu tive com eles, com muitos, todos deram os parabéns, entendeu? Isso, diálogos muitas vezes por WhatsApp. Na reunião que nós fizemos, também não houve nenhuma divergência. A gente conversou, explicou o que a gente estava querendo fazer dentro de Jeremoabo. O que a gente ainda não conseguiu inserir no decreto é uma regulamentação com voz e violão, que a gente apoia muito que os estabelecimentos também, para valorizar o artista, para dar oportunidade aos artistas da terra, muitas vezes eles também optem pelo voz e violão, para que não seja sempre realizado o evento com som automotivo, com paredão, com o PA. Então, o que está faltando hoje nesse decreto realmente é isso, até porque a gente pretende um dia transformá-lo em lei e a gente não pode fazer uma regulamentação de voz e violão, colocar taxas, porque as taxas seriam inconstitucionais. A gente não consegue fazer taxa por decreto, entendeu, Rodrigo? Então, eles estão cientes, não chegou nenhuma reclamação, até porque eles entendem nossos reais interesses com isso, que é buscar o bem comum. A previsão de ajustes na regulamentação, conforme o decreto foi sendo implementado, ou seja, está sendo implementado, porque o decreto já entrou em vigor. O senhor me cita essa questão de valores, de taxa, de multa, essas questões. Haverá a probabilidade de ajustes no decorrer? É bom sempre analisar, a gente não pode dizer que sim nem que não, vamos sempre analisando, nada impede que outros decretos sejam publicados cada vez mais, melhorando o que foi publicado agora, e assim como também a gente fala da lei, a lei já não dá uma margem maior para que realmente a gente possa atuar pensando em taxas, pensando em outras maneiras de cobrança, mas hoje esse decreto, para o que a gente quer inicialmente, ele está bem elaborado. 12 horas e 53 minutos para fechar nossa entrevista de hoje.
encerrando o Jornal da Vaza Barris. Como a população pode denunciar infrações e quais garantias terão de que suas queixas serão atendidas, Alípio? Rodrigo, eu estou até vendo aí com o nosso secretário de administração, Gilmar, para que a gente faça uma nova reunião com a autoridade policial, né, com a militar, com a civil, também mais uma vez com a guarda. A gente sempre está em diálogo, mas a gente quer buscar um canal de denúncias que facilite a vida de vocês que estão nos ouvindo. Hoje a gente tem o WhatsApp da Secretaria de Meio Ambiente, está nas redes sociais, no Instagram da Prefeitura também, se forem procurar, vão ver o número. Muitos aí sabem o contato da Polícia Militar, sabem como entrar em contato com a guarda, mas a gente vai pensar num canal de denúncia unificado, justamente para poder facilitar para todos. Alípio, algo mais? Pode ficar à vontade, disponha dos microfones da Rádio Vaza Barris. Não, Rodrigo, só agradecer a todos os ouvintes aí, quem mandou aí o feedback, agradeço demais. Falo que mais uma vez, nosso líder Tisha de Deda, ele nos dá muita autonomia para trabalhar em cima disso, até porque ele sabe que nosso interesse é o bem comum, ele sabe que o nosso interesse é que as pessoas entendam e valorizem cada vez mais a relação social. Então fica um abraço a cada um de vocês, a todos aqui da Vaza Barris, aos nossos ouvintes e também a nossos amigos Tisha de Deda, Fabinho da Secoff, Anabel e todos que fazem parte da nossa gestão. Tá aí, falamos com Alípio Lima, secretário de Meio Ambiente de Jeremoabo. O Jornal da Vaza Barris vai ficando por aqui. De antemão já agradecemos o secretário por essa entrevista bem movimentada, o pessoal comentando bastante nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, que eu estarei com ele.